como é que uma série sobre um grupo de crianças andando de bicicleta e jogando Dungeons and Dragons se tornou um dos maiores fenômenos culturais da nossa geração, hein? Pois é, hoje a gente vai abrir os arquivos de Hawkins, em Indiana, para entender a história por trás de Stranger Things. E para começar, vamos com um número que já define a escala de tudo: 40 milhões. Esse foi um número impressionante de lares que simplesmente devoraram a terceira temporada logo que ela saiu. Foi um recorde absoluto na Netflix, que transformou a série não só num sucesso, mas num verdadeiro gigante cultural. E o mais impressionante disso tudo é que esse titã do streaming surgiu, bem, quase do nada. Ele acabou redefinindo o que era possível para uma série original dentro da plataforma. Olha, em julho de 2016, Stranger Things não foi só lançada, ela explodiu na cultura pop. Não teve uma campanha de marketing gigante, sabe? Foi na base do boca a boca e da aclamação da crítica, que a estreia virou um evento global assim, da noite pro dia. Uma coisa que a gente raramente vê acontecer. Tá, mas como essa receita foi criada? A resposta está na paixão dos criadores da série pela cultura pop de uma época bem específica. A parada para os irmãos Duffer não era só fazer uma série que se passava nos anos 80. A ideia deles era recriar a sensação de assistir a um filme daquela década. Era para ser uma verdadeira carta de amor para as obras que formaram eles como cineastas. A essência da série pode ser resumida nesses 3 nomes aí. É como se eles tivessem pego num liquidificador a maravilha e o drama humano do Spielberg, misturado com aquele terror sobrenatural focado em crianças do Stephen King, e aí, para finalizar, embalado tudo na atmosfera de suspense e nas trilhas sonoras de sintetizador do John Carpenter. Essa combinação é o DNA de Stranger Things. E olha, acredite se quiser, essa fórmula que hoje parece genial quase não saiu do papel. A ideia de uma série de ficção científica e terror com crianças como protagonistas era vista como um risco gigantesco. A maioria das emissoras dizia: ou vocês transformam isso numa série para criança, ou tiram as crianças da história. O projeto original, chamado Montauk, era bem diferente, viu? Se passava em Nova York e era baseado em teorias da conspiração reais. A mudança para a cidade fictícia de Hawkins, Indiana, deu aos criadores a liberdade que eles precisavam para construir um universo próprio. E a partir do momento em que a Netflix comprou a ideia, o desenvolvimento foi incrivelmente rápido. E essa citação aqui, do pitch original deles, ilustra a visão de uma forma brilhante. A série não era só sobre monstros e mistérios, era sobre explorar aquele ponto exato onde o ordinário encontra o extraordinário. Tudo isso através de uma lente muito humana. Mas como essa visão toda se transformou nesse mundo que acabou cativando milhões de pessoas? Bora mergulhar no coração da história, a própria cidade de Hawkins. Hawkins é o cenário perfeito. Uma cidadezinha pequena, sonolenta, onde parece que nada de extraordinário acontece. É aquela calmaria antes da tempestade, sabe? O palco ideal para o sobrenatural invadir o nosso dia a dia. A narrativa da primeira temporada é uma máquina que funciona perfeitamente. O desaparecimento do Will é o que dá o pontapé inicial. A chegada da 11 é o elemento fantástico que muda tudo. E a investigação dos amigos Mike, Dustin e Lucas é o coração da história que vai nos guiando pela descoberta de segredos muito sombrios. E no centro de tudo isso, claro, está um mundo invertido. O que o torna tão assustador não é o fato de ser um outro planeta, mas sim uma versão corrompida, uma versão parasitária da nossa própria realidade. Esse é o conflito central da série, a luz contra a escuridão, o familiar contra o desconhecido. A narrativa está o tempo todo colocando lado a lado a normalidade da vida no subúrbio com o puro horror que se esconde logo ali, debaixo da superfície. E com todos esses elementos em jogo, não demorou muito para a série transcender a tela da TV e se tornar algo muito, muito maior. Desde o comecinho, os críticos elogiaram a série por ser bem mais do que um tributo. Eles destacaram a força das atuações, o ritmo da história e como a série usava a nostalgia não como uma muleta, mas como um cenário perfeito para o mistério. Era uma época onde crianças em bicicletas podiam, de fato, descobrir segredos sem um GPS ou um celular resolvendo tudo em minutos. E os números aqui não mentem. Temporada após temporada, a série manteve um nível de qualidade impressionante. E olha, isso é uma coisa muito rara para qualquer programa, especialmente um com tanta expectativa em cima. Mas o impacto real de Stranger Things foi muito além das maratonas. A série gerou uma verdadeira legião global de fãs, todos unidos pela paixão pelos personagens e pelos mistérios de Hawkins.
E não tem exemplo melhor do poder dessa comunidade de fãs do que a hashtag Justiça pra Barbie. A Barbie era uma personagem secundária que, segundo os próprios criadores, nem era pra ser tão importante assim. Mas o público se apegou a ela, transformou o destino dela num meme e num movimento online que influenciou diretamente a história da segunda temporada. Percebendo a fome do público por mais conteúdo, a Netflix e seus parceiros expandiram o universo para múltiplas plataformas. Stranger Things deixou de ser só uma série de TV para se tornar uma franquia multimídia completa. E essa aclamação não veio só do público, não. A indústria também reconheceu a excelência da série, com indicações e prêmios que a colocaram no mais alto patamar da televisão mundial. No fim das contas, o sucesso pode ser resumido nessa combinação. Não é só um elemento, mas a forma como todos eles se unem. O conforto da nostalgia, a conexão emocional com os personagens e a emoção de um mistério que é muito bem contado. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. Stranger Things foi um raio numa garrafa, uma combinação única de fatores que nunca mais vai poder ser repetida? Ou será que a série, na verdade, escreveu um novo manual sobre como criar um sucesso global na era do streaming? Um modelo que outros vão tentar seguir por muitos e muitos anos. A resposta, talvez, ainda esteja sendo escrita.